Olhado sem ser visto, seu nome é invisível. Escutado sem ser ouvido, seu nome é inaudível. Tocado sem ser alcançado, seu nome é intangível. Eis os três atributos indefinidos, confundidos na unidade. Estes versos são um convite para abandonar a tentativa de capturar o tal pelos sentidos. Desde o início, Lao Tse nos adverte: o tal que se pode falar não é o tal constante. Agora, ele vai ainda mais longe. Ele mostra que o tal não pode ser capturado nem pelos olhos, nem pelos ouvidos, nem pelas mãos. Porque aquilo que é a origem de todas as coisas não pode ser reduzido a uma coisa entre as outras. Venha, sente-se em silêncio por um instante. E não procure entender estes versos apenas com a inteligência. Deixe que eles dissolvam a necessidade de compreender tudo. Olhado sem ser visto, seu nome é invisível. Tudo aquilo que os olhos enxergam possui forma, tem limites, tem contorno, tem começo e fim. Mas o tal é justamente aquilo de onde todas as formas surgem. Como poderia uma forma enxergar aquilo que existe antes de todas as formas? É como um peixe procurando a água. Ele vive completamente envolvido por ela, mas não consegue colocá-la diante de si para observá-la. Aquilo que torna toda a visão possível não pode ser transformado em objeto da visão. Observe uma árvore. Você vê o tronco, o galho e as folhas, mas não vê a força que faz a seiva subir, a inteligência que organiza seu crescimento, o impulso silencioso que transforma uma pequena semente numa árvore gigantesca. O invisível não é menos real. Muitas vezes é mais fundamental que aquilo que aparece. O tal é invisível porque é a própria origem do aparecer. Escutado sem ser ouvido, seu nome é inaudível. O homem acredita que toda comunicação precisa de palavras, mas o tal ensina sem falar. A primavera nunca faz discursos, mesmo assim, todas as flores compreendem. O rio nunca explica seu caminho, mesmo assim, sempre encontra o mar. O silêncio do tal comunica mais profundamente que qualquer linguagem. O mais profundo da existência nunca fez barulho. Observe quantas vezes a vida já te ensinou sem palavras. Seja por uma perda, um nascimento, uma árvore antiga, o céu estrelado. Nenhum deles falou, e no entanto, transformaram teu coração. O tal
se comunica assim, não através de sons, mas através da própria existência. Tocado sem ser alcançado, seu nome é intangível. Aquilo que tocamos possui superfície, possui forma, possui limites, mas o tal não é uma superfície. É aquilo que sustenta todas as superfícies. É como tentar segurar o espaço com as mãos, ou agarrar o vento, ou prender a luz. Quanto mais tenta capturá-lo, mais ele escapa. Não porque esteja distante, mas porque está antes da própria ideia de distância. O tal não pode ser segurado, porque nunca foi um objeto. Eis os 3 atributos indefinidos. Aqui, Lao Tse reúne o invisível, o inaudível e o intangível. Mas observe a palavra que ele usa: indefinidos. E por quê? Porque definir significa colocar limites, e o tal não possui limites. Cada tentativa de defini-lo já o reduz. Por isso, Lao Tse não oferece definições, oferece aproximações, imagens e silêncios. Confundidos na unidade. Aqui está o coração destes versos. Invisível, inaudível e intangível não são 3 coisas diferentes, são 3 maneiras de dizer a mesma realidade. A mente humana tenta separar, ver, ouvir e tocar. Mas o tal está antes dessas divisões. Assim como a luz branca contém todas as cores antes de serem separadas pelo prisma, assim como o oceano contém todas as ondas antes de surgirem, assim como o silêncio contém todas as músicas antes da primeira nota. A unidade é o estado onde todas as distinções ainda não nasceram. A mente humana vive fragmentando. Isto é corpo, aquilo é espírito. Isto é matéria, aquilo é consciência. Isto é sagrado, aquilo é comum. Mas o tal vê tudo como um único movimento. A unidade não elimina as diferenças. Ela revela que todas elas brotam da mesma fonte. Lao Tse não está apenas dizendo que o tal é invisível, inaudível e intangível. Ele está mostrando que os próprios sentidos, ao tentar conhecer o tal, revelam a limitação da consciência dividida. Porque talvez o tal não esteja escondido dos sentidos. Talvez sejam os sentidos que, ao dividir a realidade, escondam a unidade. Os sentidos não apenas percebem, eles separam. Quando os olhos veem, distinguem uma figura de seu fundo. Quando os ouvidos escutam,
distinguem um som do silêncio. Quando as mãos tocam, distinguem o corpo que toca do objeto tocado. Toda percepção sensorial nasce de uma separação. Aqui está aquele que percebe, ali está aquilo que é percebido. Os sentidos são extraordinários para conhecer as formas, mas justamente por funcionarem por contraste, não conseguem alcançar aquilo que não está separado de nada. O olho reconhece uma montanha porque ela possui contorno. O ouvido reconhece uma nota porque ela começa, vibra e termina. A mão reconhece um objeto porque encontra resistência. Mas o tal não está de um lado diante de um observador situado do outro lado. Não existe uma fronteira onde ele termina e o restante começa. Por isso, ele não pode aparecer como uma coisa percebida. Não porque seja extremamente distante, mas porque é íntimo demais para ser colocado diante de nós. Aquilo que está em toda parte não pode ser localizado. Há aqui uma verdade desconcertante. Para enxergar alguma coisa, precisamos localizá-la. Ela está aqui e não ali. Para ouvir alguma coisa, precisamos reconhecer de onde vem o som. Para tocar alguma coisa, precisamos encontrar sua superfície. Mas onde está o tal? Se dissermos que está numa árvore, estaremos excluindo a pedra. Se dissermos que está no céu, estaremos separando-o da terra. Se dissermos que está dentro de nós, estaremos imaginando que não está fora. Se dissermos que está em todas as coisas, ainda poderemos tratá-lo como algo distribuído entre elas. O tal não está simplesmente presente em todos os lugares. Ele é aquilo dentro do qual a própria distinção entre lugar e não lugar aparece. Por isso, procurá-lo em algum ponto específico já é perdê-lo. Aquilo que não está ausente de nenhum lugar não pode ser encontrado em lugar algum. Esta é a estranha invisibilidade do tal. O tal não se esconde por ser obscuro. O homem normalmente acredita que o invisível está oculto atrás do visível. Imagina que se pudesse aprofundar suficientemente sua percepção, encontraria uma substância secreta escondida sob o mundo. Mas Lao Tse não descreve o tal como uma coisa oculta atrás das aparências. O tal não está atrás da árvore, não está dentro da pedra como uma essência aprisionada, não está escondido numa região misteriosa do universo. Ele está tão plenamente presente na árvore, na pedra, no vento e no próprio olhar que não pode ser isolado de nenhum deles. Sua invisibilidade não nasce de sua ausência, nasce de sua presença sem limites. Aquilo que aparece diante de nós pode ser visto,
Mas aquilo que permite que tudo apareça não aparece do mesmo modo. Confundidos na unidade, não significa apenas que três qualidades se misturam. Significa que no tal ainda não surgiram as divisões pelas quais a mente organiza a experiência. Antes de dizermos isto é visível, precisa existir a distinção entre quem vê e aquilo que é visto. Antes de dizermos isto é audível, precisa existir a distinção entre o ouvinte e o som. Antes de dizermos isto é tangível, precisa existir a distinção entre interior e exterior. Mas a unidade apontada por Lao Tse é anterior a essas divisões. Não é a união posterior de coisas que antes estavam separadas. É o fundamento no qual a separação ainda não aconteceu. Esta diferença é essencial. A unidade não é como três rios que finalmente se encontram. É como a água, antes de receber os nomes de chuva, rio e oceano. Quando alguém pergunta o que é o tal, a própria estrutura da pergunta cria uma dificuldade. Existe aquele que pergunta, e existe uma coisa chamada tal, que deveria ser apresentada como resposta. Mas Lao Tse desorganiza essa estrutura. Ele mostra que o tal não pode ocupar a posição de objeto diante de um sujeito. E por quê? Porque o próprio sujeito que procura já é um acontecimento dentro do tal. Os olhos que tentam vê-lo surgiram dele. Os ouvidos que tentam escutá-lo surgiram dele. As mãos que tentam tocá-lo surgiram dele. A mente que tenta compreendê-lo também surgiu dele. Então, surge uma pergunta mais profunda. Como aquilo que nasceu do tal poderia retirar-se para fora dele, observá-lo à distância e capturá-lo completamente? É como uma onda tentando sair do oceano para examinar a água. A tentativa fracassa não por falta de inteligência. Fracassa porque nunca houve exterioridade. O tal não pode ser percebido, mas nada é percebido fora dele. Aqui está um paradoxo ainda pouco contemplado. O tal não pode ser visto, mas sem ele nada poderia aparecer. Não pode ser ouvido, mas nenhum som acontece fora de seu movimento. Não pode ser tocado, mas todo encontro entre as coisas ocorre dentro dele. Portanto, o tal não é mais um conteúdo da percepção. É a condição silenciosa de toda percepção. Não é uma imagem entre imagens. É aquilo que permite o surgimento das imagens. Não é um som entre sons. É aquilo dentro do qual o som e o silêncio alternam-se. Não é um objeto tocável. É o acontecimento total no qual tocar e ser tocado tornam-se possíveis.
Isso significa que o tal nunca entra na experiência como uma coisa particular, mas nenhuma experiência ocorre fora dele. Há aqui uma camada ainda mais funda. Talvez o erro seja procurar um observador oculto dentro de nós, como se existisse uma pequena entidade silenciosa assistindo a tudo. Lao Tse não nos conduz da realidade exterior para um eu verdadeiro mais profundo. Ele conduz para além da divisão entre exterior e interior. Se procuramos aquele que vê, encontramos pensamentos, memórias, sensações e imagens, mas todos eles também são percebidos. Então, o conhecedor não pode ser encontrado como uma coisa. Isso não significa que exista uma entidade invisível escondida atrás da mente. Significa que o próprio ato de conhecer não pode ser separado daquilo que aparece como conhecido. Na experiência direta, antes de o pensamento dizer "eu vejo a árvore", existe simplesmente o aparecer da árvore. Depois surge a divisão, eu aqui e a árvore ali. O tal está mais próximo dessa experiência anterior à apropriação do que de qualquer explicação posterior. A unidade não é uma coisa. Este talvez seja o ponto mais difícil. Quando ouvimos a palavra unidade, imaginamos uma grande substância universal da qual tudo é feito. Mas se a unidade fosse uma substância, ainda seria algo definível. Ainda possuiria alguma natureza em oposição ao que não é ela. Mas Lao Tse aponta para algo mais radical. A unidade não é uma coisa que reúne todas as coisas. É o fato de que nenhuma coisa possui existência completamente isolada. A flor depende da terra. A terra depende da chuva. A chuva depende das nuvens. As nuvens dependem do calor, do vento, do oceano e do céu. Cada coisa parece individual apenas quando abstraída da totalidade que a torna possível. A unidade não está escondida por trás das coisas. Ela é a inseparabilidade silenciosa de todas elas. Por isso, não pode ser vista. Os olhos veem formas separadas, mas a unidade é justamente aquilo que a separação visual não consegue mostrar. Talvez o tal seja imperceptível, não porque nossos sentidos sejam fracos, mas porque foram feitos para perceber diferenças. E o tal é aquilo que não pode ser distinguido de qualquer coisa sem ao mesmo tempo deixar de ser o tal. Para ver uma estrela, precisamos distingui-la do céu. Para ouvir um sino, precisamos distingui-lo do silêncio. Para tocar uma pedra, precisamos distingui-la de nossa mão. Mas como distinguir o tal daquilo que não é tal?
Se algo existisse fora dele, o tal já não seria o caminho total. Se nada existe fora dele, então não há contraste pelo qual pudesse ser percebido. É justamente por estar em tudo que ele não se destaca como alguma coisa. A forma mais profunda de ocultação não é a ausência, é uma presença que não possui contrário. O homem pode perguntar: como encontrarei o tal? Mas todo encontro pressupõe que duas coisas antes separadas se aproximem. O viajante encontra uma cidade, o discípulo encontra o mestre, a mão encontra a água, mas ninguém encontra aquilo de que nunca esteve separado. Por isso, o tal não é propriamente encontrado. O que termina é a tentativa de colocá-lo diante de nós. Quando essa tentativa cessa, as coisas permanecem exatamente como eram. A árvore continua sendo árvore, o som continua sendo som, a pedra continua sendo pedra, mas já não são percebidos como fragmentos autônomos. Tornam-se expressões momentâneas de um movimento indivisível. O tal não aparece. É a ilusão da separação que começa a desaparecer. Olhe sem tentar agarrar aquilo que aparece. Escute sem transformar o som imediatamente em um nome. Toque sem reduzir aquilo que é tocado a um objeto separado. Por um breve instante, deixe que a experiência exista antes da frase "eu estou experimentando isto". Talvez então percebas que o invisível não está atrás do visível. O inaudível não está além dos sons. O intangível não está fora das formas. Ele é a profundidade indivisível presente em cada uma delas. E o maior mistério não é que o tal não possa ser visto, ouvido ou tocado. O maior mistério é que em cada visão, em cada som e em cada toque, sempre foi o tal, encontrando a si mesmo, sem que jamais houvesse dois. Agora, olhe para dentro. Estes versos também falam da tua própria consciência. Quem é você? Você é o seu corpo? Você é o seu pensamento? Você é o seu nome? Você é a sua história? Tudo isso pode ser observado, mas quem é aquele que observa? Você pode vê-lo? Você pode ouvi-lo? Você pode tocá-lo? Não. E no entanto, ele é a experiência mais íntima da tua existência. Assim também é o tal. Ele não pode ser transformado em objeto, porque é o próprio fundamento de toda a experiência. O olho pode ver tudo, menos a própria visão.
A consciência pode conhecer tudo, menos transformar a si mesma em objeto. Lao Tse está conduzindo tua mente até seu limite, porque somente quando a mente percebe que não pode capturar o tal, ela finalmente descansa. E quando descansa, o coração começa a percebê-lo, não pelos olhos, não pelos ouvidos, não pelas mãos, mas pela participação silenciosa na própria existência. Para a tua vida, observe. Não procure reduzir o mistério da vida a conceitos. Aprenda a contemplar sem necessidade de possuir respostas. Valorize o invisível tanto quanto o visível. E lembre que aquilo que realmente sustenta a tua vida jamais poderá ser completamente capturado pelos sentidos. Vai e lembra-te: os olhos enxergam as formas, os ouvidos escutam os sons, as mãos tocam as superfícies, mas o tal está antes das formas, antes dos sons e antes das superfícies. E somente um coração silencioso pode reconhecer a unidade que sempre esteve presente em todas as coisas.